mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. É a melhor escolha que podemos fazer, irmãos, é deixar tudo no altar do Senhor, confiar inteiramente no Deus da nossa salvação. Aleluia. Vamos orar, vamos pedir direção ao Senhor em mais uma noite. Possamos abrir os nossos corações, estar atentos aos nossos ouvidos, que neste momento a nossa casa possa estar junto aí, os nossos filhos, o nosso esposo, estejamos reunidos para aprendermos da palavra de Deus e adorar o seu santo nome. Senhor, nós louvamos, bendizemos e reconhecemos o teu poder,
reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o quão maravilhoso tu és, quão maravilhoso é te sentir, quão maravilhoso é te ter, quão maravilhoso é ser a tua habitação, Senhor. Nós lhe pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Oh Deus, possamos, ó Deus, a cada dia nos despertarmos para as coisas do alto. Sim, Jesus, que muito mais do que estarmos aqui, ó Deus, apresentando desculpas ou pedindo até perdão, que possamos tomar atitude, Senhor. Atitude, postura correta diante do Senhor. Possamos nos esforçar, Deus, deixar a preguiça de lado, o desânimo, Senhor. Deixar aquilo que tem nos consumido de lado e possamos te colocar como primazia, como prioridade sobre as nossas vidas. Eu te peço que agora o Senhor alcance cada um, Senhor, cada irmão, cada irmã que está agora nos assistindo, Senhor, cultuando conosco nesta noite. Alcança os teus filhos, Pai, de forma poderosa. Manifesta a sua presença, manifesta a revelação da sua palavra, porque a tua palavra é que traz transformação, Senhor. A tua palavra é que traz direção, Senhor. Aleluia. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Aleluia. É mediante esta palavra que queremos viver, pautar a nossa vida, a nossa existência. Nós queremos viver a sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Eu te apresento os nossos pastores, os líderes, ó Deus, eclesiásticos da igreja. Te peço que o Senhor os conceda saúde, graça, fortalecimento, sabedoria, direcionamento. Que os teus filhos estejam alinhados com os propósitos do seu coração, Senhor. Que o Senhor os conceda, Senhor, a cada dia mais e mais, Senhor, a sua presença poderosa. Que possam ser, Deus, como verdadeiramente pastores que conduzem o seu rebanho a ti, Jesus. Ó Pai, o supremo pastor. Te peço pelos membros congregados, visitantes que estão aqui conosco nesta noite. Alcança, Senhor, com saúde. Alcança, Senhor Deus, com vida dos céus, Pai. Com a vida do Senhor, ó Deus. Que possamos ser reanimados em Ti. Ó Pai, que possamos receber nesta noite uma palavra de reafirmação em nossos corações. Porque, Deus, nós já sabemos que somos filhos. Já sabemos que somos filhos amados. Mas por vezes precisamos receber essa reafirmação para que possamos lembrar, Deus, de quem somos em Ti, Senhor. De quão importante, ó Deus, e quão, ó Deus, precioso somos aos Teus olhos, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, reina neste lugar. Ministra tão somente a Sua vontade, Jesus. Toma o Teu lugar de direito, Deus, que é o centro de todas as coisas. E receba todo louvor, toda glória e toda a adoração. Nos dispomos ao Senhor, Deus. Eis-nos aqui, Pai, como igreja do Senhor, para aprender e para ouvir e para adorar o seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está aí na sua casa, quero te convidar a você abrir a Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 11, verso 36. Glória a Deus. Romanos 11, 36. Glória ao Senhor. Aleluia. Vou esperar um pouquinho você aí pegar sua Bíblia. Vamos aí trazer a Bíblia para junto a nós. Nós estamos em um culto. Amém? Em um culto nós precisamos ter a palavra de Deus. Glória a Deus. Romanos 11, 36 vai nos dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. É uma palavra muito conhecida, né? Eu creio que toda a igreja conhece essa palavra, né? Pelo menos já ouviu alguma vez essa palavra. Eu estava meditando nela e o Senhor me levou a refletir na profundidade desta palavra, né? E Ele falava sobre convergir, sobre convergirmos em Cristo. Nós somos seres pecadores, falhos, e a partir do momento que nós tomamos postura de reconhecer o Senhor como um Salvador das nossas vidas, nós, a partir daquele momento, começamos a convergir em Cristo, começamos ao que? Ficar unidos a Cristo, agregar-se em Cristo, nós começamos a nos reunir em Cristo, nós começamos a nos agrupar em Cristo, nos alinharmos aos céus, ao reino de Deus. E essa palavra está dizendo que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí eu vou em Atos 17, 20, que nos diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Glória a Deus. E aí Coríntios, Paulo vai dizer: porque, portanto, quer comais, quer bebais,
façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Isso é convergir em Cristo. Isso é estar convergido no Senhor. Isso é entrar no reino de Cristo, é viver a vontade de Deus, entendendo que todas as minhas ações, as minhas atitudes, tudo que diz a respeito a mim, o que eu faço, precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser para o louvor do nome de Deus. Precisa ser para a honra do Senhor. Precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. A vida que eu levo agora é em Cristo. E Cristo não pode ser de qualquer maneira. Ela precisa estar submetida ao governo do Senhor. Precisa estar submetida ao governo celestial. A minha vida agora, ela não é regida pelas minhas vontades. A minha vida agora não é regida pelo meu querer. A minha vida agora não é regida pelos meus próprios sonhos. Agora a minha vida é regida pelos propósitos do céu. A partir do momento que você reconhece a Cristo como Senhor da sua vida, essa precisa ser a sua realidade. Ser convergido em Cristo, ser convergido na realidade dos céus. Aleluia. Precisamos realmente, irmãos, entender isso. Às vezes é um assunto tão batido, tão falado, mas nós precisamos vestir isso a cada dia. Entender que não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Que a vontade agora precisa prevalecer a vontade de Deus na minha vida. Por muitas vezes batemos no peito e dizemos: sou de Cristo, eu pertenço ao Senhor, eu sou cristão, eu sou discípulo. Mas eu te pergunto nessa noite: será que realmente você é crente? Será que você realmente é discípulo de Cristo? Será que você realmente é cristão? Aí você vai me perguntar: como eu posso dizer isso? Analisando sua caminhada, analisando suas atitudes, analisando sua vida. Ela tem realmente glorificado o nome de Deus? A sua vida realmente tem feito com que o nome do Senhor seja glorificado, conhecido e exaltado? Se não, irmãos, você pode ser tudo menos cristão. Porque precisa realmente entendermos que se nós somos cristãos, nós precisamos refletir a Cristo. É fato que nós não vamos ser perfeitos nessa caminhada. Vai ter deslizes, vão ter fraquezas, né? Isso é normal, porque somos humanos. Não deveria ser assim, mas infelizmente é por conta da nossa condição. Mas nós precisamos nos esforçar para que realmente a glória seja do Senhor em tudo que viemos a fazer, o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos realmente, a cada dia, analisarmos a nós mesmos, a refletir se somos boas esposas, bons esposos. Será que o meu proceder como esposa, o meu proceder como esposo tem sido com que o nome do Senhor tem sido glorificado na minha vida? Será que o meu ofício profissional tem manifestado a glória de Deus? Será que a minha maternidade, a minha paternidade tem manifestado a glória de Deus? Será que a minha comunhão com os meus amigos tem manifestado a glória de Deus? Então é isso, irmãos. Nós precisamos entender isso, que tudo na nossa vida, o pastor Marcelo falou acho que na quinta-feira passada sobre isso, sobre que nós precisamos realmente entender que a nossa vida, ela não é só espiritual, né? Nós precisamos trazer Cristo para todas as áreas. Nós não temos essa separação, não, agora eu sou espiritual, eu vou adorar aqui ao Senhor, este é o momento de adoração ao Senhor. Não, a sua vida tem que ser uma contínua adoração ao Senhor. A sua vida tem que ser uma contínua vida de louvor ao Senhor. Ao olhar para você, tem que olhar e ver, realmente, aquela mulher, aquele homem, manifesta a glória de Deus. Ela o Senhor seja glorificado nas atitudes dela. Ao olhar para você, que vejam realmente que o Senhor está aí dentro, que você realmente é casa de Deus, que você é realmente a morada do Senhor. Amém? Fique com esta palavra no seu coração e que realmente seja, porque dele, por ele, para ele, por meio dele, aleluia, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, porque nele nos movemos, nele existimos, nele vivemos. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas no saber e o conhecer de Deus. Aleluia, aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Levante sua voz aí, declare a Ele a glória, aleluia, glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, tudo sobre Jesus. Por isso toda a honra e toda a glória somente a Ele, aleluia. Somente ao Rei da glória, ao Senhor poderoso. Aleluia, declare a Ele a glória, a Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, glória para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, como é bom pertencer a Cristo, aleluia. Como é bom fazer parte do corpo de Cristo e junto com vocês adorar ao único Deus. Aleluia, como é bom, irmão, ser pertencente ao Senhor. Como é bom ser um com Ele, aleluia. Como é bom ser participante daquilo que o Senhor tem feito, aleluia. Apesar de toda a sua soberania, de toda a sua suprema glória, Ele ainda permite que nós, meros mortais, falhos, sejamos participantes do seu trabalhar, do seu agir, aleluia, na terra. Aleluia, Ele tem confiado em nós uma grande obra, aleluia. Nós não podemos parar, irmãos. Ele tem confiado a nós uma grande obra e nós não podemos parar. Sejamos como soldados valentes, alistados nesta, aleluia, comissão que o Senhor nos convocou. Glória a Deus. Que possamos aí, irmãos, continuar marchando, continuar proclamando as boas novas, que possamos ser o bom perfume de Cristo, aleluia, exalando a presença de Deus por onde passarmos, exalando o amor, a compaixão que carregamos em nós, porque um dia essa compaixão foi depositada sobre nós, através de Cristo, aleluia. Um dia éramos perdidos, um dia estávamos aí sem esperança e Jesus nos encontrou, estávamos nas trevas, mas a luz do Senhor nos encontrou, aleluia, aleluia. E hoje somos luz do mundo, aleluia, aleluia. Estamos aí para refletir a luz de Cristo, aleluia. Eis aqui, Senhor. Senhor,
uma marreta que esmiuça a penha, aleluia. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé. E como uma marreta que despedaça a penha, aleluia. Essa é a palavra de Deus, aleluia, poderosa e eficaz, que queima dentro de nós, aleluia, aleluia. É este fogo que queima em mim e em você, irmãos, é a presença do Senhor, é a palavra viva de Deus, aleluia, aleluia. Que os soldados de Cristo se levantem e não parem, não retrocedam, porque a ordem é para marchar e não para recuar, aleluia. É para se gastar, aleluia, e se deixar ser gastado, aleluia. Ah, nebaixei, canta lá, baixei, aleluia, aleluia. Jesus aqui, Senhor, mesmo com tamanhas lutas e dificuldades que a vida, Deus, nos impõe, eis-nos aqui para dizer um sim bem grande para o céu, eis-nos aqui para dizer um sim bem grande para o chamado, Senhor, que o Senhor tem para com as nossas vidas, aleluia, aleluia. Nós ouvimos a batida do Senhor na porta dos nossos corações e abrimos para o Senhor entrar, aleluia. Nosso coração está escancarado para ti, Jesus. Pode entrar, meu amado. Oh, a casa é sua. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Declare para Ele: eu não vou parar. Vamos declarar isso para Ti, Jesus, porque esse é o meu desejo, é nunca parar, Senhor. É gastar-me diante da Tua presença, Senhor. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Tem um louvor que diz: ainda que, Jesus, para Te servir eu tenho que chorar, Te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia, glória a Deus, é verdade isso. É melhor estar aos pés de Jesus sofrendo, é melhor estar aos pés de Jesus em meio às lutas, é melhor estar aos pés de Jesus sofrendo provações, mas é o melhor lugar para se estar, irmãos. Não existe outro lugar, porque ali mesmo sofrendo somos fortalecidos, aleluia. Ali mesmo sofrendo, aleluia, temos a garantia de vida eterna, aleluia. Temos a garantia, aleluia, a nossa esperança está viva em Cristo, aleluia, de um futuro eterno de paz, de glória que nos espera, aleluia. Por isso vale a pena permanecer, vale a pena permanecer aos pés de Jesus, aleluia, aleluia. Por isso declare para Ele: eu não vou parar, Jesus. Eu vou continuar esta caminhada, eu vou continuar aos Teus pés, mesmo que tenha espinhos no caminho, mesmo, Senhor, aleluia, que eu sofra, eu vou continuar, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos Teus pés. Aleluia. Eu tenho fogo em meu peito, aleluia, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Oh, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu quero ser consumido, Senhor, por este fogo que não se apaga. Eu quero ser consumido pela sua vontade. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar a vontade de Deus no seu interior. Que quando o fogo de Deus queima em teu peito, você possa trabalhar para Ele. Que quando o fogo de Deus queime no seu ser, você se dedique ao Senhor de todo o seu coração. Nós somos os teus ministros. Oh, nós somos os teus ministros, Senhor. Não neguem o seu fogo, Deus. Somos lavaredas de fogo. Lá vai. Oh, alebachei. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Aleluia! Aleluia! Oh, Pai, nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia! Nós chamamos porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, aleluia. A sua palavra mesmo nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, aleluia. E vos nomeei para que vades e dei frutos, aleluia. O Senhor te chamou, irmão. O Senhor te escolheu, aleluia. Você é amado de Deus, você é filho amado, aleluia, separado, remido pelo sangue do Cordeiro, remido pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Você foi comprado por este sangue precioso. Aleluia. Não há mais condenação para nós, irmãos. Não há mais condenação para nós. Este amor nos faz livre. Este amor nos faz mais do que vencedores. Aleluia. Ora, baixei, canta, baixei. Ralamanda, lá, baixei. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus te ama, aleluia. Jesus te ama e não tem amor igual a esse, aleluia. Aleluia. Jesus te ama e não existe outro amor a esse, aleluia. Amor de Deus, amor incondicional, aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim, aleluia. Trabalhei, canta, lavachei. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, antes de eu respirar, ora, baixei, lavachei, obrigado, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom. Esse amor, Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Não há nada que você possa fazer para que o Senhor te ame mais. Assim como também não há nada que você possa fazer para que este amor se diminua. Ele te amou e pronto. Ele te ama e pronto. Isso é este amor. Ele nos amou ainda quando estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados.
Nunca vai ser uma troca, irmãos. Nunca vai ser por obras este amor. Este amor não pode ser comprado. Aleluia. Ele nos amou ainda quando éramos inimigos dele. Ainda estávamos perdidos, desarraigados, destruídos. Ele nos amou e nos escolheu. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por este amor nessa noite. Você pode ser grata ao Pai nessa noite por este amor incondicional, irmãos. Nós não merecemos. Aleluia. E mesmo assim Ele escolheu nos amar. Amor de Deus. Amor incomparável. Aleluia. Oh, aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Eu te amo, Jesus. Oh, eu abaixei. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pronto. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, mais essa noite para aprendermos, para falarmos de Deus, tá? Eu te peço que aí você possa compartilhar, tá?
aí no Facebook, convidando mais pessoas para estar participando da aula. Nós já louvamos a Deus, oramos e agora é o momento da palavra, né? Hoje nós vamos trabalhar, teremos aí a nossa última aula na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou tentar expor hoje aqui os últimos versos, tá? Aí no capítulo 6 de Efésios, está discutindo aqui, vendo qual as aulas para a próxima semana, tá? A CPAD, que é a editora que nós pegamos as lições, né? Parou de servir lições por conta desse período da Covid, né? Esse período que estamos passando. Mas eu não vou confirmar nenhum tema para a semana que vem, mas eu estou vendo aí, a gente vai preparar algo para a semana que vem, tá? Possivelmente na quinta já estaremos anunciando basicamente. Eu iria trabalhar uma lição, mas ainda estou pensando bem o que nós vamos trabalhar na semana que vem, tá ok? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, nós vamos trabalhar aí os últimos versos desse capítulo, tá? Desse livro, né? Efésios capítulo 6, Efésios 6, a partir do verso de número 10. Você que está em casa, pegar a sua Bíblia aí. A lição basicamente ela vai falar sobre batalha espiritual e as armas do crente, mas eu vou tentar esticar um pouquinho para a gente pegar os últimos versos, tá? Para não deixar passar em branco. Então a gente vai tentar trabalhar aí do verso 10 ao último verso, que é o verso de número 24 de Efésios, tá? Então, por favor, pega a sua Bíblia, vamos ler junto aí em casa. Pega a sua Bíblia, diz assim, Efésios 6:10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aí o verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, aí os últimos versos
da carta de Paulo aos Efésios. E Paulo, ele na semana passada, nós trabalhamos aí a questão da unidade da fé, né? A questão da unidade da fé, da unidade da igreja. Nós trabalhamos a questão da vida santa da igreja. Nós trabalhamos também a questão da família, né? Da família cristã. A Efésios apresenta, né, atitudes de como deve ser o comportamento do casal cristão, como deve ser o comportamento de pais e filhos cristãos. E nós falamos um pouquinho, né, de como deve ser o comportamento de patrões, né, e funcionários cristãos. Tentamos trabalhar um pouquinho isso. E hoje nós vamos trabalhar basicamente a questão da armadura de Deus e as últimas considerações aí de Paulo. E no verso 10, Paulo, a gente vai ver aqui que Paulo está trabalhando a questão de uma batalha espiritual, né? Ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele apresenta aqui, ele fala de um preparo espiritual do crente para a batalha, né? Para uma batalha espiritual. No verso 12 ele diz que a nossa luta, não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. O que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é basicamente, né, nesse mundo aqui, nesse mundo material, mas há uma guerra assim no mundo, né, no mundo espiritual, né, contra príncipes e contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo está apresentando aí um campo de batalha diferente desse que nós vemos aqui, tá? Então é um campo de batalha no mundo espiritual. A nossa luta, quando ele fala carne e sangue, ele está falando de questões físicas, questões palpáveis, né? A nossa briga não é com uma pessoa física, palpável, por questões físicas e palpáveis, não, mas no universo espiritual. Então ele aconselha, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, né? Então ele primeiro aconselha, já que nós temos a realidade dessa batalha espiritual, ele aconselha que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, né? Nos fortalecer, buscar a Deus. Ele diz: fortalecei-vos. O termo indica uma busca, né? Uma busca diária, um compromisso diário de sempre estar se fortalecendo, em Deus, né? Buscando aí essa comunhão, né? Como a gente se fortalece? Orando a Deus, jejuando, lendo as Escrituras, vivendo em comunhão, aquilo que nós falamos na semana passada, a importância da comunhão cristã, a importância da unidade cristã é fundamental para o fortalecimento da fé cristã, tá? E até para a segurança do próprio servo de Deus no mundo espiritual. Quando a gente assiste esses documentários, né, lá de animais da selva, você vê que o predador, quando ele chega em um lugar que tem muitos animais, a quem ele persegue, a quem ele atinge? Aquele animal que está afastado do seu grupo, né? Aquele que mais está afastado, que o predador está de olho, e aquele que o predador vai atacar é aquele que está afastado. Por quê? Porque se ele sabe que se for enfrentar aquele que está no grupo, todo o grupo vai vir contra ele, e ele não vai ter forças para ganhar. Isso vale para o mundo espiritual.
se a gente se distancia da igreja, se a gente se distancia da unidade cristã, se a gente se distancia da comunidade de fé, a gente se torna propício, vulnerável, ainda mais vulnerável ao ataque do inimigo. Então, para se fortalecer, é necessário estar orando, é necessário ler a palavra de Deus, é necessário estar vivendo em unidade de fé, é necessário. E ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, tá? Então, devemos estar o quê? Vigilantes. Paulo aconselha estarmos vigilantes. Ele nos aconselha o quê? A nos revestir de toda a armadura de Deus. A ideia de armadura de Deus aqui é aquilo que Deus nos proporciona na fé cristã, né? Pedro diz que em Deus nós temos tudo o que necessitamos para ter uma fé cristã completa, né? Nada nos falta, nada nos falta. Às vezes eu vejo algumas mensagens, às vezes a gente cita algumas mensagens que ela não está de acordo com as verdades cristãs da fé cristã, não está de acordo. Normalmente a gente ouve a pessoa dizer assim: o melhor de Deus para a sua vida está por vir. É complicado isso. Por quê? Porque tudo que nós precisamos, Pedro disse que Deus já nos disponibilizou, tá? Tudo que nós precisamos para termos uma fé completa. E qual é o melhor de Deus para nós? O melhor de Deus para nós é o Filho de Deus, né? Ele é o melhor de Deus para nós, Jesus Cristo, que morreu no Calvário para nos justificar. Ele é o melhor de Deus. E às vezes a gente vive uma vida como se estivesse incompleta, como se faltasse algo. Não. Tudo que nós precisamos para termos uma fé cristã completa, Ele já nos deu, tá? Ele já nos deu. Então, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aqui entra a questão da armadura, desse preparo para a batalha espiritual. Então, quando a gente fala, o texto vai falar assim, porque não temos que lutar, o verso ainda diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo agora vai demonstrar aqui um pouco da natureza do inimigo, né? A gente sempre ouve as pessoas dizerem isso, e é um fato. É necessário você conhecer o seu inimigo, né? É necessário você saber quais são as estratégias dele, como ele luta, né? Como ele age, para que você possa se preparar. E Paulo diz: contra as astutas do diabo. Então, aqui a gente já vê que ele é astuto, traz a ideia de armadilha. A palavra ciladas do diabo traz a ideia de armadilha. Ele é aquele que prepara armadilhas, né? Ele é aquele que ataca quando a gente menos espera, tá? Então vai falar a palavra diabo, do grego diabolo, né? Diabolos, que significa caluniador, acusador, tá? Então essa é a natureza do nosso inimigo, né? Ele tenta preparar armadilhas contra nós, ele tenta criar coisas contra nós, ele tenta fazer alguma coisa em que nós venhamos tropeçar e dessa forma ele venha nos atingir. Então Paulo fala aí das astutas ciladas do diabo, devemos estar atentos, né? E verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, tá? Fala do conflito, né? Contra o reino das trevas, o terreno da nossa batalha, fala disso, do terreno da nossa batalha.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Então, essa guerra não é no mundo físico, né? Mas é no mundo espiritual. É por isso que nós devemos evitar ser céticos, tá? Nós devemos tomar cuidado com isso. Às vezes nós estamos ou em um extremo ou no outro. Às vezes tem aquele crente que tudo é o diabo, né? Tudo é o diabo. Eu vi até alguém dizer que esse período de coronavírus foi o diabo que mandou o coronavírus e não tem nada a ver, né? Então, tem aqueles que acreditam que tudo, né? Tudo é o diabo. Dá uma atenção demasiada ao diabo. Tem aquele que ele acredita naquela guerra, né? Naquela guerra cósmica, tá? Em uma guerra cósmica que é o poder do bem contra o poder do mal, tá? Que é uma guerra cósmica como se Deus e o diabo estivessem num ringue, num campo de batalha, e a guerra estivesse travada. A gente tem que entender que não é, tá? Deus não vai suar, como vou usar uma expressão muito nossa aqui, Deus não vai suar a camisa para poder destruir o inimigo. Não, ele não vai. Por quê? Porque Deus é infinitamente superior ao diabo. Por que isso, pastor? Porque Deus, é criador e o diabo é criatura, tá? Então não há aquela guerra cósmica que se fala, que as pessoas acreditam e que o poder do bem está numa luta travada contra o poder do mal. Isso não existe, tá? A gente não pode dar demasiado valor, ou talvez a expressão não seja valor, mas dizer algo do diabo além do que ele é, tá? Mais do que o que ele é, tá? Então, ele não é todo poderoso. A gente acredita que o diabo é poderoso como um anjo, embora caído, mas ele tem sim lá todos os atributos de anjos, né? O anjo é poderoso, é veloz, a capacidade de inteligência é gigantesca, tá? Então, comparado a nós, sim, o diabo é muito superior, mas comparado a Deus, não, porque Deus é criador, tá? E tudo quanto o diabo faz, ele faz no controle e na direção soberana de Deus. Então, a gente não pode pensar, dar muitos status ao diabo, tá? Isso não faz bem para a fé. No outro extremo, existe aqueles que é céticos, né? Existe aqueles que é céticos, que não acredita em nada, tá? Não acredita em nada, não acredita, ele é cristão, mas praticamente não acredita no mundo espiritual. A ideia de mundo espiritual para ele é muito rasa, tá? É muito rasa. Ele não consegue acreditar em demônios, ele não consegue acreditar no diabo, ele não consegue acreditar em nada disso. Tudo para ele é muito natural, tudo para ele é muito racional, tudo para ele é cientificamente comprovado. Então é um outro extremo, tá? Então a gente não pode ficar nos extremos, mas acreditar sim que existe um mundo espiritual, que existe uma batalha espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar, tá? Nos lugares celestiais. Esse é o nosso campo de batalha. Devemos estar atentos a isso. E aí ele vai falar aqui de agências das potestades. Você vai ver que vai falar sobre principados, né? Principados e potestades. Paulo vai usar esse termo aí, principados e potestades. O que é principados e potestades? Indicam poder, primazia e autoridade para agir, tá? Indica primazia, poder e autoridade para agir. São príncipes das trevas, ou seja, líderes, né, de exércitos de anjos caídos. Então, principados e potestades são líderes de anjos caídos, tá? Aí ele vai usar a expressão também hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade aqui, sim, já são aí os demônios, tá? Existe uma hierarquia
hierarquia no reino das trevas. Existe uma hierarquia. A sociedade de hoje, e às vezes a gente somos o que chama antinomianistas, né? Anti-leis, anti-regras, tá? A gente não consegue aceitar regras e leis e hierarquias, mas no reino das trevas existe uma hierarquia, tá? Existe toda uma organização. O diabo não trabalha à toa, não trabalha desajeitadamente, tá? Então a gente tem que estar atentos a isso. Nós devemos estar atentos a isso. Há uma hierarquia no reino das trevas, né? Principados e potestades, que são líderes de exércitos, né? De demônios, e tem também hostes espirituais da maldade, que é aí esse exército, e nós devemos estar atentos contra isso. Jesus até explicou isso em determinado momento, quando ele foi acusado de curar, né, e os milagres que ele fazia através de Beelzebu, né? E Jesus disse: se nenhum reino dividido subsiste, né, contra si mesmo, nenhum reino dividido subsiste, né? Jesus está dizendo, não tem como é que eu sou do lado do diabo e eu mesmo o expulso, ou eu mesmo o agrido? Então o reino dele não vai subsistir. Jesus está dizendo, não, o reino dele é organizado, eu não pertenço a esse reino. Então nós devemos aprender isso aí. E eles são astutos, né? Contra as astutas ciladas do diabo, eles são astutos. Eles procuram o momento certo para atingir a fé dos crentes. Eu de vez em quando eu estou citando uma frase do Billy Graham, que é muito interessante, e Billy Graham diz assim: toda vez que uma pessoa quiser se afastar de Deus, o diabo lhe apresenta um barco. E é verdade, tá? Todas as vezes que a gente pensa em querer se afastar de Deus, ou está tendencioso a se afastar de Deus, o diabo cria uma forma, nos apresenta um barco para que essa vontade seja concluída, né? Eu disse aqui recente, em uma das aulas, eu disse aqui que o diabo nunca quis que a gente fizesse a vontade dele. Muito pelo contrário, ele sempre cuidou para que a gente pudesse fazer todas as nossas vontades, e então nós já estaríamos destruídos, tá? Então nós devemos ficar atentos a não querermos coisas que o diabo quer que a gente faça. Devemos estar nos policiando a nossa fé, policiando as nossas intenções, policiando as nossas vontades, policiando as nossas crenças, né? Policiando os nossos costumes, os nossos hábitos. Devemos estar sempre nos policiando. Aí Paulo vai falar também sobre as armas, né? Ele diz que ele nos manda se preparar para essa batalha espiritual, nos dá informações sobre o inimigo, tá? A natureza do inimigo, a organização do reino do inimigo, né? O lugar da batalha, né? Que a gente trava nesse mundo espiritual, que é o mundo espiritual. Mas agora Paulo vai apresentar a armadura, né? Ele vai usar aqui, vai falar da armadura de Deus, mas o que ele traz é a ideia de um soldado romano, tá? Ele vai pegar, Paulo tem consciência do que é um soldado romano, ele vive naquele período, então ele vai trazer verdades da fé cristã, dessa batalha para nós, da nossa armadura espiritual, usando aí, né, o perfil da armadura de um soldado romano. Então você vê comigo aí o verso de número 14, ele diz assim, o verso 13 ele diz: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes. Então essa armadura é necessária para ficarmos firmes na fé. O verso 14, ele diz assim: estáis, pois, firmes, né?
Diz aí, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir aqui é a ideia basicamente de um cinto que sustenta toda a armadura no corpo, e assim o soldado venha a ter agilidade, né? Agilidade para a batalha. E Paulo cinge dos vossos lombos, que retrata aqui a questão da doutrina e da integridade do soldado. A gente trabalha aqui a questão da doutrina de Cristo. Nós não podemos pensar em uma batalha espiritual sem termos um conhecimento real e certo da doutrina de Cristo, tá? Nós temos que conhecer a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, para a gente ter conhecimento de quem realmente é o nosso inimigo e de como realmente nós devemos a maneira correta de batalharmos essa guerra. Então nós devemos ter conhecimento das doutrinas bíblicas, nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus, e é por isso, volto a repetir a importância da escola bíblica, volto a repetir a importância de assistir às lives, de ouvir as mensagens, de ouvir o louvor, tá? De louvar junto conosco. Isso é importante para o conhecimento da verdade bíblica. E ele diz aí, estáis pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A couraça era aqui o escritor, ele diz assim, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Era uma malha que o soldado colocava sobre o seu corpo, de sorte que aquela malha evitasse que ele levasse uma perfuração ou um corte pela espada. E Paulo pega a figura dessa malha para interpretar o quê? Para falar sobre o quê? Sobre a justiça, né? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A ideia de justiça aqui é a ideia da justificação pela fé, ou seja, a justiça de Cristo em nós. Quando Lutero chegou à cidade, acho que a cidade de Homs, que ele iria enfrentar alguns bispos da Igreja Católica numa discussão teológica sobre a fé cristã, e quando ele chegou naquela cidade, ele chegou com medo. Quando a gente estuda a biografia de Lutero, a gente vai ver que em muitos momentos ele estava com medo. Chegou um momento que Lutero teve que se esconder, tá? Mudar até de identidade acho que por 2 anos, Lutero ficou escondido, e ele na cidade ele era conhecido como o Cavaleiro Jorge, né? Ele teve que mudar o nome para que ele não fosse morto, né? E algumas autoridades o protegeram nesse período, mas Lutero enfrentou períodos muito difíceis, de sorte que ele ficou com medo. E quando ele chegou nessa cidade, quando ele vai contar o testemunho, ele diz que ele sentia que nessa cidade tinha mais demônios do que telhas sobre as casas. Você tem ideia como ele interpretou aquele momento de pavor, né? E ele sentia a grandeza da batalha espiritual, né? A força, a dimensão da batalha espiritual. Mas ele estava com a malha, né? Ele estava com essa couraça de justiça. O que era? A justificação pela fé. Lutero foi para os debates teológicos crendo que o homem é justificado pela fé. Lutero já não mais confiava, tá? na tradição. A fé dele já não era mais baseada na tradição, já não era mais baseada em uma série em ritos que se fazia, em penitências que tinham que se pagar. Não, Lutero agora estava confiante na justificação pela fé, e a justificação pela fé era como uma couraça, tá? Que protegia a vida ali no mundo
espiritual, né? No mundo espiritual. Aí nós temos agora o verso 15, calçar os pés na preparação do evangelho, fala do sapato, né? Ou da bota ali do soldado, tá? E a bota do soldado, ela tinha uma aderência embaixo para que desse estabilidade, cada vez mais estabilidade para o soldado. E isso fala da firmeza do evangelho, né? Calçar os pés na preparação do evangelho, essa firmeza no evangelho de Cristo Jesus, que nós venhamos sempre estar firmes, tá? Firmes na firmeza e no testemunho do evangelho, que nós venhamos sempre estar testemunhando da salvação em Cristo Jesus no Calvário. E temos aí também o verso de número 16, diz: tomando sobretudo o escudo da fé, né? O escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso é bom, porque a fé, Paulo apresenta aqui a fé como um escudo, e isso é bom, porque a fé nos protege do ceticismo, a fé nos protege de tanta afronta que o cristianismo vem enfrentando por aí. Então, a fé, nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por vista. E a fé nos protege, tá? A fé nos guarda. A fé nos guarda de atribulações. Somos atribulados, somos. Mas às vezes o efeito dessas atribulações da vida é desnortear, né? a nossa condição emocional, é nos desestruturar emocionalmente, intelectualmente, é nos desestruturar espiritualmente, mas a fé nos protege contra isso. A gente recebe afronta sim, passamos tribulações sim, mas a fé guarda a nossa mente, é como um escudo, né, que nos protege, é o que Paulo está dizendo aqui. E o capacete da salvação, ele também diz aí, né, o capacete da salvação, né, o capacete da salvação, o capacete ele protege a cabeça, né, a ideia aqui é proteger também a nossa mente, né? O capacete da salvação, crendo na salvação, crendo na justificação, crendo que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não que nós estamos fazendo algo para ser salvos, mas que nós fomos salvos porque Cristo Jesus fez algo por nós, né? Esses dias eu irmã dizendo, estou lutando pela minha salvação. Triste engano. Ainda que se a gente estiver lutando pela nossa salvação, nós não conseguiremos ser salvos, porque não há nada que a gente faça para sermos salvos. Não há nada que a gente faça para sermos salvos. Fala de a gente confirmar a nossa salvação, mas não de nós nos salvarmos. Quem nos salva é Cristo Jesus, por mérito dele, pela obra dele, pela graça dele. Então, o mérito da nossa salvação é toda e completamente de Cristo Jesus, tá? E isso faz-nos, né? Isso faz-nos confiar ainda mais na misericórdia e na graça dele. Então, meu irmão, se você é legalista, não, eu sou salvo porque né? Às vezes a irmã, não, é porque eu só uso saia, eu não uso batom, eu não uso brinco, tá? Então eu sou salvo por causa do meu legalismo. Legalismo não salva, muito pelo contrário. Normalmente o legalismo atrapalha a fé cristã, tá? Ele atrapalha a fé cristã, porque ele te dá uma visão errada do que é cristianismo. Então, deposite a sua fé na pessoa de Cristo, porque ele é o único que pode te salvar. Pense dessa forma. Tomai também o capacete da salvação. E agora Paulo vai falar aqui da espada do Espírito, né? Que é, né, ali para lutar contra
contra o inimigo, né? É uma arma ofensiva, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Que não venhamos abandonar a palavra de Deus, tá? Imagine entrarmos em uma batalha espiritual sem a palavra de Deus. Não dá, tá? Não dá. Devemos ler a palavra de Deus, a palavra de Deus, devemos meditar na palavra de Deus diariamente. E aí diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então no verso 18 Paulo aconselha que a gente ore, né? No verso 19 ele pede oração, né? Paulo pede oração por ele. Tem crente que tem vergonha de pedir oração, mas Paulo pedia oração aos irmãos que orassem por ele, tá? E no verso 20 ele fala das cadeias, que ele é baixado em cadeias, ele pede que orem para que ele seja liberto e possa pregar o evangelho livremente. Para a gente concluir aqui, no verso 24 ele diz, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Isso é interessante. Paulo amava Cristo Jesus de modo sincero, que nós venhamos o amar de modo sincero, tá? Que nós venhamos realmente amar o nosso Senhor Jesus, que nós venhamos realmente amar o Evangelho, amar o cristianismo, amar a igreja do Senhor Jesus, amar aos santos, que nós venhamos amar a justificação pela fé, a fé em Cristo Jesus, que nós venhamos amar, tá? Amar, que a fé cristã para você não venha pensar que é um hobby, até porque não funcionaria, não é um hobby, mas que seja algo diário, que faça parte da nossa vida, que na realidade a nossa vida é reflexo da fé cristã. Então Paulo diz, paz e graça a todos quanto amam ao Senhor Jesus Cristo com ou em sinceridade, tá? Que a sinceridade faça parte da nossa fé, faça parte do nosso evangelho, faça parte do nosso cristianismo, da nossa vida diária, em nome do Senhor Jesus. Então aqui finda a nossa aula. Na quinta nós teremos outra live, tá? Continua as lives na quinta-feira, e no domingo nós teremos culto, né? Dois cultos pela manhã na igreja, tá? Um no horário de 8 da manhã e o outro no horário das 10, né? Das 10 horas e o outro no horário das 10 horas. Então, 8 da manhã e às 10 horas. A Letícia vai estar disponibilizando o link no sábado. O primeiro link que ela disponibilizar será para o primeiro horário, 8 da manhã. O segundo link para o segundo horário, às 10 da manhã. Então fique atento, se inscreva, participe, tá? Nós temos essa oportunidade de estar na igreja, rever os irmãos, ouvir a palavra, louvar a Deus lá. Então não perca a oportunidade, irmãos. Vamos ficar atentos, se inscrever e Deus nos abençoará, eu creio. Então em casa, que Deus abençoe, põe a mão no seu coração, nós vamos estar orando, tá? Eu peço a você em casa, ore pelo pastor Ivan, ele não está bem de saúde, algumas crises de dor de cabeça, enxaqueca. Então, por favor, orem pelo nosso pastor e creio que Deus vai restaurar a saúde do seu santo servo, tá? Então em casa, põe a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem realizado em nosso meio. Te louvamos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos louvores aqui entoados, pela tua palavra aqui ministrada. Eu te agradeço pelos teus filhos, o Daniel e a Letícia, que sempre, Senhor, em todos os cultos, em todas as lives, se disponibilizam para estar nos conduzindo em adoração e louvor. Senhor, eu te agradeço pelos teus filhos que estão em casa participando, assistindo, louvando, ouvindo a tua palavra. E eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe todas as vidas, que o Senhor nos abençoe de modo poderoso. Seja conosco, perdoe os nossos pecados, dá-nos uma ótima noite para a glória do teu santo nome, Senhor. Seja com as nossas vidas, precisamos da tua misericórdia.
em nome de Jesus. Amém e amém. Faz assim com as mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado e até quinta, querendo Deus.